diante de uma tragédia. Fabiola, é horroroso, porque assim, ele tem 13 anos. O ambiente da escola é o ambiente seguro onde o meu filho está agora. Então, assim, a gente quer ter essa fantasia de controle e de que se você pusesse polícia, se você pusesse tal coisa, você ia conseguir impedir isso. Não ia. Como que ia impedir? Aí, em outros casos que eu acompanhei, já na parte fazendo assessoria de governo, não como jornalista, as pessoas tinham a demanda por ronda escolar, detector de metal, fazer revista com as crianças. É, isso tudo inviabilizaria o dia a dia de uma escola e não seria suficiente para evitar algo desse tipo. Não são fenômenos que a segurança pública dá conta, infelizmente, porque a gente queria que fosse simples assim, né? A gente precisa tomar um pouco de cuidado também aqui, porque, enfim, eu acho que a polícia pode fazer um trabalho de policiamento preventivo. A gente viu aí que a escola tem câmeras de segurança. A grande questão é o quanto que um evento como esse poderia ser, evitado à medida em que a polícia não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. É óbvio que a polícia vai, e acho que o sindicato tem que dialogar com o governo para mostrar essas questões, mas a rigor, do ponto de vista da polícia, acho que o ideal seria que ela realizasse, e aí nem a polícia militar, mas a polícia civil, uma investigação mais profunda nas redes de ódio que existem e que muitas vezes são acessadas por esses meninos e meninas, né, que ensinam uma série de coisas que não são adequadas, né? E acho que isso vai, pelo que a gente chama daquela camada da internet que nem sempre a gente consegue enxergar. Então, acho que esse é o papel da polícia nesse lugar. E, obviamente, fazer o policiamento preventivo. Eu acredito que um evento como esse, como bem disse o professor, é, ele é um evento que ele vai sendo construído ao longo de um período, ele não aparece de uma hora para outra, né? E aí, acho que as políticas têm que ser diferentes. Eu acho que a gente precisa, de um lado, ter uma escola que crie uma relação de confiança com os alunos para que eles possam discutir os seus problemas, uma escola que seja capaz de identificar mudanças comportamentais nos alunos. Muitas vezes a escola ela deixa de lado aquele aluno que está mais quieto, aquele aluno que não está aprendendo, enfim, é muito comum isso acontecer. E a escola, para isso, precisa ter não só a formação de professores, mas equipes que possam circular pelas escolas para apoiar nesse processo. E a outra questão é se aproximar dos pais ou dos responsáveis dessas crianças e estabelecer uma relação de confiança com eles. É lógico que os pais de meninos e meninas de uma escola pública, às vezes, têm uma jornada enorme, 2 horas para ir, 2 horas para voltar, o tempo de trabalho, então muitas vezes tem a dificuldade, mas ele precisa estar junto com a escola. E com isso, palestras, formações, para que a gente possa, aos poucos, ir transformando a escola num lugar mais seguro e, mais do que tudo, um lugar em que as pessoas confiam umas nas outras, em que um menino tem um problema, ele saiba para quem ele vai dizer na escola, com quem ele pode falar. Acho que isso garante mais a segurança contra esse tipo de evento, que infelizmente aconteceu hoje, e não é novo, isso vem acontecendo mais e mais, e outros tipos de violência que acontecem nas escolas públicas e privadas, né? Madeleine, que não é com mecanismos de segurança que esse problema vai ser resolvido. Você deve ter segurança maior nas escolas, é claro, mas não vai resolver o problema. O problema que nós temos hoje em dia, nos tempos atuais, é que a violência é uma doença contagiosa. E a violência está contagiando as pessoas. Mais e mais a gente está vendo casos de violência. Nós estamos em tempos violentos, tempos que resultaram na eleição de um presidente violento com com temas violentos na pauta dele, uma pauta de violência que foi o Bolsonaro. Passamos 4 anos de violência, e agora vamos ter que superar Uhum. isso. É preciso, inclusive, que o atual governo entenda que existe,
existe uma chaga, uma doença na sociedade atual chamada violência, que o atual governo também não deve incentivar isso. Agora, nós temos todos que pensar uma forma de pacificação da sociedade. Você pega um adolescente, uma criança, ele absorve as coisas do ambiente de forma muito mais rápida, muito mais... ele é uma esponja de conhecimento, ele pega tudo que está no ambiente, todos os sentimentos. E eu acho que isso daí é o que está havendo. Você tem... A criança, normalmente, é malvada no contato. Eles fazem bullying entre um e o outro. Todos nós fomos crianças e todos nós vivemos isso. Agora, para ter explosões de violência, isso é porque tem um vírus solto na sociedade que precisa ser extirpado, precisa de uma vacina contra a violência. É isso que nós temos que buscar no momento. Olha, tem um impacto ruim para relações internacionais, para a relação com a China, para o comércio com a China. É claro que tendo a viagem seria melhor, mas tem um impacto positivo para a política interna do Brasil, para a política aqui no Brasil e até para a economia no Brasil. Por quê? Porque o Lula vai aproveitar esse tempo para discutir a questão fundamental no momento, que é o impasse no Congresso entre a Câmara e o Senado. O que o Padilha quer? Eu quero que inicie a tramitação logo para a gente negociar a votação a aprovação dessas MPs, ter tempo de negociar para não vencer nos próximos 60 dias. Essa que é a questão que vai ser negociada. Acho que é o seguinte, a tramitação, o rito das MPs está prejudicando a todo mundo. Está prejudicando ao Senado, está prejudicando o Senado porque está evidente que ele vai ter que ceder alguma coisa para a Câmara, porque o Lira empacou. Por outro lado, está prejudicando também muito ao Lira, porque está ficando nas costas dele o papel, que é cada vez mais claro, de que ele está tentando chantagear o governo para obter, criando dificuldades para vender facilidades. E que ele tem os líderes em torno dele por causa do tal orçamento secreto. Então, isso tudo é um desgaste muito grande para ele, politicamente, junto à opinião pública, junto até lá em Alagoas, porque o Lira, veja bem, ele tem poder nacional, tem, mas em Alagoas ele não tem muito voto, não. E aí, e também presta para o governo. Ou seja, os três precisam desse acordo. O acordo vai pintar, vai ter que aparecer. E agora há três propostas, que a gente ainda tem que saber quais são, três propostas que estão sendo postas na mesa hoje para tentar chegar a um denominador comum. Qual